Proposição é um termo muito usado em lógica para descrever o conteúdo de afirmativas. Analise e julgue as frases a seguir. 1. Aníbal é médico ou Bernardo é engenheiro. Isso aqui sim é uma afirmativa, é uma proposição, correto? É uma proposição, a gente pode colocar da maneira de lógica, P ou Q, né? Aníbal é médico ou Bernardo é engenheiro. A gente pode avaliar se isso aqui é verdadeiro ou falso, né? Então, proposição lógica. Que lindo dia não é uma proposição lógica, porque a gente não tem como avaliar se isso é verdadeiro ou falso, né? Que lindo dia é uma verdade ou uma falsidade? É uma coisa, né, bem subjetiva. Não tem um verbo também, né? Que lindo dia é uma expressão do que a pessoa está sentindo com relação ao dia, né? Ele não está afirmando, né, que o dia está lindo, ele está expressando uma coisa subjetiva. Não tem como ser isso aqui uma proposição lógica. Todos os jogadores de futebol receberam medalha. Também é uma proposição lógica do tipo todo S é P. A gente pode afirmar se é verdadeiro ou falso, né? Pode ser que todos tenham recebido mesmo uma medalha, ou se alguém não tiver recebido uma medalha, se alguns jogadores não tiver recebido uma medalha, torna-se falso, né? Essa proposição. Então, ele é advogado. Esse é o mais intrigante das quatro frases que a gente está analisando, porque é o seguinte: dentro de um contexto, de uma conversa, quando a gente, por exemplo, pergunta João faz o que da vida? Se a gente pergunta João faz o que da vida? E você responde, ele é advogado. Existe um contexto para essa situação, que a gente sabe quem é ele. A gente sabe que é João. Mas uma frase solta, como essa daqui, né? Ele é advogado. Quem é advogado? Está falando de quem? Quem é advogado? É uma frase fora de contexto. Imagine que essa é uma situação que acontece diversas vezes, a gente vê isso diariamente acontecendo, coisas que são tiradas de contexto e às vezes não faz sentido, né? Quando são tiradas de contexto, frases soltas, né? Esse é um belo exemplo. Quando a gente fala ele é advogado, a gente não sabe exatamente quem é advogado, então a gente não sabe dizer se é verdadeiro ou falso, porque a gente teria que saber de quem é que a gente está falando para saber se é verdadeiro ou falso. A gente está falando do João, que eu dei o exemplo, se ele realmente for formado, né, em direito e tiver um A ou B, então é verdadeiro, ele é advogado. Agora, se o João, no contexto, não for formado em direito, por exemplo, então ele não tem como ser advogado. Mais uma frase solta, fora de contexto, a gente não sabe de quem se trata, não tem como avaliar se é verdadeiro ou falso. Porque para avaliar se é verdadeiro ou falso, a gente precisa saber quem é esta pessoa, de quem a gente está falando, quem a gente afirma que é advogado, né, para saber se é verdadeiro ou falso. Então, por isso, a quarta assertiva não é uma proposição lógica. Ficamos então com letra A. Apenas os itens 1 e 3 são proposições, certo? Vamos para o próximo.